Imagine que um milagre aconteceu em sua vida. O que mudou? O que surgiu na sua vida? O que foi embora? Fique nesse vídeo e você vai entender melhor o que eu estou falando. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá pro conteúdo. Então, pessoal, o que eu quero dizer com milagre? Não é aqui no sentido religioso, é uma metáfora. Pensa se alguma coisa acontecesse que resolvesse toda a tua vida, o que que seria? O que queria ir embora na tua vida? Quais pessoas iriam embora? Quais instituições tu não mais frequentaria? Que lugares tu deixaria de ir? Que crenças tu deixaria de ter? Que pensamentos tu deixaria de ter? E, ainda mais importante que isso, o que que seria acrescentado? Por que ainda mais importante que isso? Porque existem 2 tipos de metas. E por que que são importantes ter metas na vida? Bom, eu particularmente acredito que é importante ter metas em tudo, do contrário a gente está à deriva. E aí qualquer coisa serve, qualquer lugar serve. Se a gente não tem um objetivo, a gente vai sendo tragado por diferentes correntezas que vão nos levar a diferentes locais que não necessariamente vão ser funcionais ou adaptativos para a gente. Então eu acredito que é importante ter metas. Eu tenho metas com meus pacientes na terapia e também tenho metas para a vida. E eu acredito que é importante para cada pessoa ter metas para a vida. Não precisa ser uma coisa extremamente estruturada, afinal, a gente mal sabe como é que vai ser o dia de amanhã, embora a gente possa sim programar atividades para esse dia. Mas imagina daqui a 5, 10 anos o que que vai ser. Então, eu recomendo que quanto mais distante no tempo seja o ponto ao qual tu está se referindo nos teus objetivos ou metas, mais abstratas elas sejam, menos específicas, menos minuciosamente detalhadas elas sejam. Pense em objetivos gerais a longo prazo, mas pense neles. Do contrário, como eu disse, qualquer lugar serve. E eu acredito que tem muitos lugares que, mesmo tu não pensando agora, se tu pensar um pouquinho mais a fundo, tu vai ver que tu não gostaria de chegar lá. Mas voltando ao cerne daquilo que eu estava falando, sobre a questão do milagre da sua vida, é uma metáfora no sentido de basicamente te ajudar a pensar quais seriam as coisas que tu deveria tirar da tua vida e quais seriam as coisas que tu deveria acrescentar nela, para que ela se torne de fato uma vida que vale a pena realmente ser vivida. Pensa de acordo com os teus valores, com aquilo que tu acha importante para ti, o que que seria importante tirar, o que que seria importante acrescentar. E por que que eu estava dizendo que é talvez mais importante ainda acrescentar do que tirar? Porque existem 2 tipos de metas, as metas positivas e as metas negativas. Não pensa aqui no sentido de alegria e tristeza, ou de bom e de ruim, é no sentido de acrescentar ou tirar algo. É matemático, somar ou subtrair. Metas negativas são difíceis de metrificar. Por quê? Porque basicamente, às vezes se torna difícil saber quando eu estou tirando alguma coisa da minha vida. Por exemplo, ou saber exatamente o que significa tirar essa coisa. Por exemplo, vamos dizer que eu sofra de um transtorno de ansiedade. E aí eu tenho uma meta para minha vida ou para minha terapia de não ter mais ansiedade. Tá, mas como é que isso funciona? Porque eu tenho um problema, inclusive lógico aqui, porque eu sou uma pessoa ansiosa, então se eu sou uma pessoa ansiosa, eu vou ter momentos de ansiedade ou momentos de maior ansiedade. Até, pessoal, é importante falar aqui. Não existe cura em saúde mental, que isso fique bem claro. O que a gente fala é em remissão dos sintomas, parcial ou total. Mas a pessoa que ela tem uma disposição para alguma condição nosológica, alguma condição patológica, ela vai sempre estar propensa a ter algum tipo de desenvolvimento de um quadro a partir dessa condição. O que acontece é que ela ajustou a vida dela, ela ajustou o ambiente dela, ela ajustou qualidades como sono, como exercícios físicos, como, enfim, ela ajustou aspectos o suficiente da vida dela para que ela fique numa espécie de, espero que não seja entendido no sentido pejorativo, mas numa espécie de redoma no qual ela está, digamos assim, protegida daquela condição. Então, uma pessoa que é ansiosa, ela vai ter sempre uma predisposição a desenvolver ansiedade quando ela é arrastada por algum tipo de ambiente que tire dela aquilo que é importante para ela ou aquilo que é importante para ela enquanto um ente biológico.
isso que eu estava falando antes, sono, alimentação, etc. Então, a questão de ser um problema de lógica interna, não ficar ansioso, é que se eu sou uma pessoa que eu tenho uma disposição maior a ficar ansioso, vai ter momentos ou outros que eu vou estar um pouquinho mais ansioso ou que eu vou ter, no mínimo, ansiedade. Eu não sei se você sabe, mas todo mundo tem ansiedade, a não ser que você seja um psicopata. Em resumo, se tu é uma pessoa ansiosa, em alguns momentos tu vai ter um pouquinho mais de ansiedade. Então, metas negativas, no sentido de tentar fugir de alguma coisa, geralmente não dão muito certo. Qual são a alternativa a elas? O que a gente chama de metas positivas, tentar alcançar alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho uma meta de ter algum tipo de manejo com ansiedade, eu poderia pensar lidar melhor com a ansiedade. Assim, eu poderia, quem sabe, tentar evitar os contextos em que a ansiedade surja, se eles são evitáveis e se é saudável evitá-los, porque existem alguns contextos em que, por exemplo, se eu tenho ansiedade social, eu não posso ficar evitando contato social o resto da minha vida. Eu até poderia, mas seria muito nocivo para mim, enquanto pessoa, fazer isso. Então, faz muito mais sentido aprender a ter um certo traquejo com aquele ambiente que me causa ansiedade. Agora, se a minha ansiedade é causada, por exemplo, por ir no show de algum artista específico, então por que que eu vou? A não ser que seja muito importante para mim ir, aí eu queira ter um manejo para ir, enfim, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Alguns contextos, talvez seja melhor simplesmente evitar. Alguns outros é necessário aprender a lidar melhor com eles. E a questão da ansiedade, que eu estou usando como exemplo aqui, basicamente, uma meta melhor, talvez seja lidar melhor com a ansiedade. Basicamente, eu posso tentar lidar melhor com a ansiedade e isso seria uma meta positiva, ou seja, eu estou acrescentando algo, não estou tentando evitar. Assim, quando ela surgir, se ela surgir, eu vou ter algum tipo de estratégia para lidar com ela. Essa é uma maneira mais assertiva de se pensar em metas. Tem uma metáfora também para esse tipo de meta positiva e meta negativa, que é a de meta de pessoas mortas e meta de pessoas vivas. O que que uma pessoa morta faria melhor do que uma pessoa viva? Essa é uma meta negativa. Não ter ansiedade, eu acho que um morto desempenharia muito bem isso. Agora, lidar melhor com a ansiedade é uma coisa que um vivo poderia desempenhar melhor. Então, sempre que for pensar nessas metas, pensa sempre em termos de ou é uma coisa que pode te ajudar a pensar nisso, meta de pessoas vivas e meta de pessoas mortas. Qualquer coisa que uma pessoa morta faria melhor do que uma viva, pode não ser uma boa meta para tentar metrificar aquilo que tu está querendo alcançar. Pode não ser uma boa meta no geral para ti. Mas não basta pensar na meta em específico, é necessário pensar em como realizá-la. E para isso, tu pode seguir aqui o comportamento pensamento, que vai ter várias dicas de como executar comportamentos específicos que podem te ajudar nessa meta. Pode também seguir minha página no Instagram, o Vida Baseada em Evidências, e pode seguir a página de algum colega que possivelmente faz um trabalho também muito bom, inclusive melhor que o meu, como por exemplo a página do Wesley Dalnogar. Não esqueça, metas positivas, metas para pessoas vivas. O que aconteceria caso um milagre varresse a sua vida e transformasse ela para o melhor cenário possível? É um ótimo exercício para pensar o que de fato tu quer em última instância da vida. Obrigado pela tua audiência e até mais.